muito comum a gente chamar de tendinite, né? O paciente fala pra gente, né? Os pacientes mais simples chegam assim, eu tô com dor no nervo, né? Tem uma confusão das estruturas, mas ainda se utiliza muito o termo erroneamente como tendinite. E a terminação "ite", ela remete à inflamação. Tá? Tudo que termina com "it" significa que tem uma inflamação. Só que a tendinopatia, classicamente, ela não cursa por um processo inflamatório. Não clinicamente evidente, importante, relevante. Então, se a gente chamar de tendinite, a gente vai pensar o quê? Poxa, eu tenho uma inflamação, então eu preciso fazer repouso, vou fazer crioterapia, que é o gelo, eu vou tomar um anti-inflamatório. E isso não tem indicação para a maioria dos processos que acometem os tendões. E aí passou a se chamar de tendinose. Aí a terminação "ose", ela traz outro problema. Ose significa degeneração. Então, para saber se eu tenho um tendão degenerado, eu precisava ver esse tendão. Então, eu precisava fazer uma biópsia ou um exame mais detalhado, de alto custo. E, clinicamente, isso também não é um termo adequado. Então, nem tendinite, nem tendinose, na maioria das vezes, tem uma associação clínica. E aí, tem um grupo de pesquisadores que eu tive já em alguns momentos com eles, em congressos, fez uma reunião, um consenso chamado ICOM, foi 2019, que o termo correto seria tendinopatia. E aí essa tendinopatia tem uma característica muito interessante, que é uma condição clínica, não depende de exame para você identificar, não precisa de você fazer um exame de alto custo, principalmente, uma ressonância. Tá? Então, clinicamente, a gente consegue identificar e aí ele impacta na atividade, na participação social, no trabalho. Então tem essas características e normalmente também afeta a função e causa dor. Mas o que eu queria chamar a atenção, até nesse processo da tendinite, tendinopatia, e que é importante a gente ter esse olhar clínico para o nosso paciente, porque muitas vezes o paciente chega para mim e fala assim: doutor, eu tô com dor no meu ombro. Minha queixa principal é dor no ombro. Falei, ok, tudo bem. É uma pergunta muito comum que a gente faz para o paciente: qual é a sua queixa? O que eu posso fazer para lhe ajudar? O que te traz aqui? E o paciente fala: dor no ombro. Mas eu prefiro outra pergunta. O que você deixou de fazer, mas gostaria de voltar a fazer por causa da sua tendinopatia? E aí eu recebo respostas maravilhosas. Tem pacientes que me falam assim: eu não consigo pegar o meu filho no colo. E aí o processo terapêutico ele passa a ser voltado exatamente para a gente poder intervir, né, e fazer com que essa pessoa ela volte a pegar o filho no colo. Porque isso é um impacto muito grande social, né? E dentre outras possibilidades, eu não consigo mais correr, eu não consigo mais praticar o meu esporte, eu não consigo trabalhar, né? Então impacta até financeiramente na vida das pessoas. Então muitas vezes a tendinopatia ela vai ter um peso muito grande no nível de participação do sujeito na sua função, seja ela esportiva, laboral. Então ter o entendimento disso e traçar isso como um meta terapêutico é fundamental.